Em uma manhã fria em Opp Valley, Clara examina vários itens do mercado. Sem saber, Clara chama a atenção de um jovem atraente parado bem atrás dela. Luke McCoy e sua família vieram para Opp Valley recentemente, quando o pai de Luke aceitou um emprego na serraria. Luke fica imediatamente encantado com Clara e se atrapalha desajeitadamente enquanto tenta se apresentar. Clara parece um pouco interessada em Luke, mas ainda fica surpresa com sua estranheza. Luke consegue se atrapalhar para convidar Clara para o próximo evento social de sorvete. Embora lisonjeada, Clara rejeita prontamente a oferta e deixa o mercantil. Mais abaixo na Main Street, Jack reconhece o cavalo de Bill Avery amarrado do lado de fora do salão. Jack encontra Bill no bar, e os dois homens se cumprimentam calorosamente. Jack, que antes recebeu um alerta sobre falsificadores na área, pergunta Jack se foi isso que o trouxe de volta à cidade. Jack responde timidamente: "Estou sempre na pista de alguma coisa." Bill pergunta como Clara está se adaptando, e se Abigail o mencionou. A expressão de Jack diz a ele tudo o que ele precisa saber sobre os sentimentos de Abigail por ele. Continuando, Jack pergunta se Bill tem uma descrição dos falsificadores. Bill ignora a pergunta e muda de assunto imediatamente. A mudança confunde Jack, mas ele não pressiona o assunto, e, em vez disso, ele e Bill vão embora e continuem com seus dias. Quando uma secretária atarefada deixa o escritório principal da serraria, uma irritada e determinada Rosemarie Levaux faz sua entrada. Enfurecida com uma crítica elogiosa de uma colega atriz, Rosemarie procura Leigh em busca de apoio em seu sonho de construir um teatro. Leigh tenta explicar que precisa se concentrar em seus negócios e em novos contratos, mas Rosemarie não quer ouvir nada disso. Em um ataque, ela sai furiosamente do escritório de Leigh, deixando-o comentar: "Essa mulher poderia dar uma corrida para uma matilha de cavalos selvagens." Mais cedo naquele dia, Clara anunciou a Abigail e Elizabeth que ela havia rejeitado o convite de Luke McCoy para o sorvete social. O movimento confunde e preocupa Abigail. Em busca de orientação, Abigail busca o conselho do pastor Frank. Abigail está preocupada que Clara esteja rejeitando Luke por preocupação com a memória de Peter. Abigail admite que também está em conflito, querendo que Clara seja feliz, enquanto sente um instinto maternal de proteger sua jovem nora. O pastor Frank sente que a memória de Peter não é o que está causando o sentimento de Clara, mas sugere que Clara está muito mais preocupada em machucar Abigail. Ele aconselha Abigail a deixar Clara saber que ela está bem com seu namoro, então recue e torça pelo melhor. De volta a Main Street, Bill Avery se inclina contra uma grade enquanto observa dois homens desmontando de seus cavalos. Com o canto do olho, ele vê Jack se aproximando com uma nota de $5 na mão. A nota, Jack explica, em uma nota falsificada, que o banqueiro acabou de entregar. O banqueiro não conseguiu obter uma descrição do homem que aprovou a nota, mas Jack está se dirigindo para alertar os outros comerciantes. Bill diz severamente a Jack que ele cuidará da investigação e Jack deve se concentrar em seus deveres na cidade. Jack se sente desprezado e pergunta a Bill se ele de repente desenvolveu um problema com ele. Irritado, Bill diz que se Jack continuar a importuná-lo, eles terão um problema. Confuso e atordoado, Jack se levanta e observa enquanto Bill se afasta. No café, Abigail e Clara conversam tomando uma xícara de chá. É claro que Clara teme que namorar seja um desrespeito à memória de Peter. Mas, como Abigail explica, Clara deve superar seus sentimentos de culpa e aceitar que Peter não gostaria que ela passasse o resto de sua vida sozinha. Clara então admite que também está preocupada com os sentimentos de Abigail, não apenas por ser mãe de Peter, mas porque também foi uma mãe para ela. Em seu jeito maternal, Abigail agradece Clara por sua preocupação e diz que está tudo bem se Clara quiser ir ao social com Luke. Enquanto isso, Elizabeth e Charles dão um passeio cauteloso por Opp Valley. Mais cedo naquele dia, Charles surpreendeu Elizabeth ao aparecer na escola sem avisar. Charles insiste que está na cidade apenas para fins comerciais, mas Elizabeth tem suas dúvidas. Enquanto ela o pressiona para obter mais informações, Leigh Coulter sai de seu escritório, chamando Charles pelo nome.
Acontece que a empresa de navegação do Sr. Tatisher é um dos primeiros grandes contratos de Lei. Saber que o pai dela está envolvido deixa claro que não é coincidência que Charles tenha aparecido em Hope Valley. Na floresta fora de Hope Valley, Bill fala com os homens sombrios que cavalgaram para a cidade mais cedo. Os homens entregam a ele uma grande pilha de dinheiro e placas de metal e dizem que atacaram 6 cidades, incluindo Hope Valley. Bill se vira para colocar o dinheiro e os pratos em seu alforje e, ao fazê-lo, ouve o clique de uma arma engatilhada. Bill se vira e vê um dos falsificadores apontando uma arma para sua cabeça. Nesse momento, o som de um cavalo galopando ronca em direção ao trio. Jack chegou e aproveita a oportunidade para derrubar um dos falsificadores. Enquanto ele luta com outro atacante no chão, um tiro é disparado e Bill cai. Quando o falsificador recupera o controle de sua arma, Jack puxa sua pistola, apontando o martelo na cabeça do homem. Apesar do heroísmo de Jack, Bill o repreende por se intrometer em seus negócios e revelar seu disfarce. Jack lembra a Bill que se ele não tivesse chegado naquela hora, Bill estaria morto. O cavalo de Jack se empina e Jack se afasta com raiva. De volta à cidade, os motivos de Charles para vir a Hope Valley estão ficando mais claros. Enquanto ele e Elizabeth visitam o Vale Hope, ele a pressiona sobre a decisão de ensinar na fronteira, longe da família, dos amigos e da vida que ela conhecia. Firme em sua decisão, Elizabeth insiste que os trabalhadores árduos de Hope Valley a valorizam por seu trabalho, e não por causa de quem ela é. Ele então tenta colocar dúvidas sobre um futuro com um Monty. Suas tentativas são em vão, e Elizabeth insiste que está ciente do perigo e disposta a aceitá-lo. Mais tarde, Charles leva um momento para conversar com Jack. Apesar de tudo que ele tem, Charles não consegue entender porque Elizabeth ainda prefere Jack. Por meio de uma apreciação da pesca, Jack explica que ser um homem comum é tudo o que você precisa. Percebendo que não pode competir pelo coração de Elizabeth, Charles agradece a Jack por seu conselho e vai embora. No dia do sorvete social, um vestido elegante Luke McCoy chega ao café para buscar Clara. Abigail o cumprimenta e o convida a se sentar. Ela se senta ao lado dele e educadamente faz as perguntas que qualquer mãe faria a um menino que está levando sua filha. Enquanto eles conversam, Luke é pego de surpresa quando Clara faz sua entrada. Ele a presenteia com um buquê de margaridas e os dois partem para o social. Mais tarde naquela noite, Rosemarie leva Lei a um palco improvisado na floresta. Desde seu episódio anterior no escritório de Lei, Rosemarie tem reunido silenciosamente peças para um palco, uma vitrola e outras peças para uma apresentação especial. Rosemarie senta Lei e sobe ao palco. Em um vestido azul deslumbrante, Rosemarie dá a Lei uma atuação de Parar o Sol. Les está totalmente impressionado com o desempenho. Tanto que, quando Rosemarie pergunta se ele vai construir um teatro para ela, Lei se sente compelido a concordar. Na manhã seguinte, Charles, agora embalado e pronto para voltar para casa, caminha em direção à carruagem que espera com Elizabeth. Ao se despedir, a natureza de seu relacionamento mudou. Graças ao novo contrato com a serraria, Charles voltará de vez em quando, mas agora está claro para ele que o coração de Elizabeth pertence a Jack e Hope Valley. Enquanto conversam, Jack e Bill saem da prisão. Eles viram Elizabeth dar um beijo de despedida em Charles. O beijo atordoa Jack e Bill, comenta que ele pensava que eles eram apenas amigos. Jack está tão chocado que não consegue falar, e apenas olha para Elizabeth, que não tem ideia do que viu.